Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Começa agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio, na manhã deste domingo. A liturgia de hoje nos convida a refletir sobre como nós nos comunicamos com Deus, como se dá o nosso diálogo com Ele. É preciso que esse momento de oração seja de intimidade, de familiaridade e de comunhão. E para bem começar o programa de hoje, vamos juntos meditar este salmo. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Quando os meus perseguidores me atacarem e com ira investirem contra mim, estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a vossa obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. O arcebispo metropolitano de Palmas, Dom Pedro Brito, esteve conosco aqui no programa Em Tuas Mãos, conversando sobre música e liturgia. Vamos conferir essa entrevista. E o programa Em Tuas Mãos de hoje tem a alegria de receber em nossos estúdios Dom Pedro Brito, arcebispo metropolitano de Palmas, piauiense, que está aqui com a gente. Nós vamos conversar sobre música, sobre liturgia. Dom Pedro, seja bem-vindo ao nosso programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado. Em Tuas Mãos. A gente começa, Dom, essa conversa lhe perguntando sobre a sua relação com a música, né? Em qual momento da sua vida, da sua caminhada, o senhor sentiu esse interesse, né, esse despertar para a música? Na verdade, eu vou dar uma resposta que muita gente dá. Nós dizemos assim, não sou eu que procuro a música e a poesia. É ela que nos procura, né? Elas estão aí procurando algum canal para se encontrar. Mas o interesse por eu creio que vem do berço. A minha família não é uma família de música, mas é muito... Minha mãe cantava nos benditos, no banheiro, na roça, e muito ligada à devoção, à piedade popular. Eu era o escritor das cartas dela, ela sempre queria mandar uma carta para todo mundo, né? E eu tinha que fazer essa carta, ditava, ela dizia, eu escrevia, e tinha que ler para todo mundo que chegava na redondeza as cartas que ela recebia. Então, o gosto pela escritura, eu nasci numa escola. Na minha casa, a sala da minha casa era a sala da escola da comunidade. Toda a gurizada vinha, a meninada vinha estudar na minha casa. E eu aprendi a ler e escrever sem sair de casa, sem pagar mensalidade, sem pagar professor, sem ter material. Acho que isso introjetou na minha vida o gosto pela poesia, pela música. Eu sou mais letrista. Eu escrevo mais, mas já escrevo pensando na música, porque quando você escreve a poesia, você tem que pensar que alguém vai colocar uma música que tem que ter uma cadência, tem que ter uma métrica, senão não funciona. Então é tudo junto assim nesse sentido. Acho que foram elas que me procuraram, eu só coloquei à disposição. Não, e a partir de qual momento o senhor encontrou na escrita, né, na poesia, na música, um instrumento de evangelização? Pois é, então, isso aqui também vem do ambiente. No seminário onde eu estudei, tinha sempre aula de música, coral, teve um festival, no meu tempo tinha festival de música, e nós éramos organizadores desse festival. E nós dissemos assim, então, se nós queremos ter música, então quem primeiro vai apresentar é a equipe que está pensando, porque os outros depois se motivam. E eu fiz a primeira música, chama Chuva e o Rio. Está gravada no meu blog. A Chuva e o Rio foi em Fortaleza. Eu não ganhei, mas concorri.
E isso foi a primeira que eu fiz, nunca tinha feito. Fiz assim de improviso. Então, a partir daquele ali, despertei essa intuição, essa inspiração para a música e para a poesia. E a respeito da música litúrgica, né? Quais são os critérios para que uma música possa ser, de fato, considerada uma música litúrgica? Eu diria que música e liturgia são um casal. É um casal sem divórcio. Oração tem muito a ver com melodia. Eu sempre penso que quando eu estou rezando, mesmo um texto, pessoalmente ou comunitariamente, você percebe uma sonorização. Rezar é sonorizar. Rezar é você expressar um cântico, mesmo que não tenha melodia, mesmo que não tenha letra, você está cantando para Deus. Tanto assim que Santo Agostinho dizia que quem reza, que canta, reza duas vezes. Porque toda ação litúrgica, ela tem uma dimensão cantoral também. Outras atividades não precisa cantar, mas na liturgia, porque cantar é próprio de quem realmente reza. E a minha professora dizia assim, na liturgia se pode cantar tudo. Tudo deve ser cantado. Agora, se você não sabe cantar, é melhor que você reze. É melhor você cantar do que rezar, falar, mas se você não souber cantar, é melhor você rezar. Muito bem. E a respeito do seu processo criativo, como se dá? É um parto. Dói muito, né? Toda arte, toda produção de uma arte, pergunta um artista que pinta, que faz escultura, qualquer um, é uma dor de parto. Não é fácil. Você só faz alguma coisa quando você entra naquele universo. É preciso que você peça permissão a Deus, ou não sei mais quem, para você entrar naquele universo. Depois que você começa, é difícil você sair. Eu, quando estou compondo, eu não quero fazer outra coisa. Eu queria terminar aquela música. Às vezes tem um compromisso, tem um telefonema, tem uma coisa. É um sofrimento. Mas é a coisa mais linda do mundo. Vem automaticamente. Não sei de onde, mas vem. E eu fico pensando assim, como é que os outros também não têm isso? Por que os outros não têm isso? Porque eu tenho tão facilmente, né? Certamente tem uma parcela de contribuição do Espírito Santo para esses momentos de composição, Certamente. de escrita. Não, e qual música mais marcou a sua vida, a sua trajetória? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor foi a música que mais despertou nas pessoas. Todo mundo sabe, onde eu encontro. Interessante, as pessoas hoje, antigamente falavam que eu era missionário, que eu era aquilo outro, que eu era formador. As pessoas sempre te falam contigo a partir de um determinado ângulo da tua vida. Agora o pessoal fala muito que eu sou compositor. Estou gostando dessa fase agora, né? Eis-me aqui, Senhor, foi uma música que me deu muita projeção. E também por uma grande missão. Por uma grande missão, que foi mais recentemente. Eis-me aqui, Senhor, tem mais de 30 anos, quase 40 anos. E ainda hoje desperta. E por uma grande missão, segundo dizem, que é o hino oficial das ordenações. Sim. O pessoal sempre coloca isso. E é a minha história vocacional. Eu quis expressar os verbos que eu usei. Um dia é o meu dia. Um jovem sou eu, o mundo é o meu, um povo é o povo. Então é a minha história vocacional. Muito bem, o senhor está aqui em Teresina, né, cumprindo a agenda exatamente com um grupo de seminaristas, né? Qual mensagem que o senhor deixa para esses seminaristas, para esses jovens que estão em formação, rumo ao sacerdócio, aí por uma grande missão? A sugestão que eu dou é olhe para quem está na ativa. Olhe para o Papa. Você não vai ser Papa, mas você vai perceber que o Papa foi seminarista, foi diácono, foi padre. Olhe para um bispo, olhe para um sacerdote e você vai percebendo o que aconteceu na vida dele, como é que foi a projeção, o crescimento, ele foi se refazendo, ele foi se recompondo. E a formação é exatamente isso, é um processo com qualquer outra formação, mas sobretudo a formação sacerdotal, que é uma formação específica, não é profissional, não é científico, não é matemático, não é social.
mas ela cai no nosso coração. As coisas que eu trago na minha vida, eu a recebi no seminário, na formação, até daquilo que eu não gostava, aquilo que me incomodou. Hoje me faz bem lembrar isso, porque eu fui formado. A palavra formação, ela vem de forma. As pessoas não sabem, mas é colocar você numa forma. Não é a forma ruim, não é formalismo, mas você entra numa forma. A forma do discípulo missionário de Deus. Então, a sugestão que eu dou, se deixa entrar na forma, para tirar o excesso, para recompor, para ficar uma forma bonita. E a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa Em Tuas Mãos, trazendo um pouco do seu testemunho enquanto escritor, né, compositor, também como a sua trajetória que tanto inspira também a vida de muitos futuros padres. É isso, então muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Só queria dizer assim, a música eu não sou especialista em música, eu me arranjo. A inspiração, eu sou autodidata. Agora, escrever, não. Eu tenho a obrigação de saber escrever. Corretamente, poeticamente, isso eu não abro mão. Por isso que eu digo, eu sou um escritor. Mas eu escrevo com a cara de música. Então, tem uma música subjacente que eu escrevo as minhas poesias. E assim, cada um de nós pode encontrar o seu espaço. Basta que você se dedique. É questão de disciplina, de estudo, de treinamento, de perder tempo, de ganhar tempo, que a gente vai se formando a nossa alma e a nossa vida. É o que eu desejo para todo mundo. E a gente vai acompanhar agora um trechinho da canção Por uma Grande Missão, aqui no programa Em Tuas Mãos. Um dia, como qualquer outro dia, o Senhor me criou para uma grande missão. Um jovem, como qualquer outro jovem, o Senhor me chamou para uma grande missão. Eu nada sabia, eu nada entendia, eu nada previa de uma grande missão. Eu me encantei, me apaixonei, larguei por uma grande missão. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou para uma grande missão. Eu disse sim, ó Senhor, A Diocese de Bom Jesus sediou a 16ª edição da Romaria da Terra e da Água. Todas as dioceses que compõem o Regional Nordeste 4 estiveram representadas neste evento. Confira mais detalhes agora no quadro Notícias da Igreja. Nos dias 19 e 20 de julho, a cidade de Bom Jesus do Gurgueia sediou a 16ª Romaria da Terra e da Água do Piauí. Com o tema Ecologia Integral a Serviço da Vida e o lema bíblico Com carinho preparaste essa terra para os pobres, o evento reuniu romeiros e representantes das 8 dioceses do Regional Nordeste 4 em um forte clamor por justiça social e cuidado com o meio ambiente. Durante os dias de programação, o evento foi marcado por caminhadas, celebrações e seminários que evidenciaram a união entre espiritualidade, cidadania e o compromisso com a vida. Como parte da programação, foi realizada também uma coletiva de imprensa, onde a maioria dos bispos do regional se fizeram presentes
e pontuaram a respeito da temática e os principais objetivos a se alcançar com essa romaria. Chegar no coração das pessoas, né? É o importante, que chegue no coração das pessoas a mensagem de que nós temos que cuidar do planeta, da casa comum, que é a responsabilidade nossa, que é a responsabilidade comum, né? De todos nós, esse planeta. Então imagine vocês, que Deus fez tudo isso para que nós desfrutássemos. Ótimo, vamos administrar bem então os recursos naturais mais importantes que nós temos, né? Que está aí, a água e a terra, para produzir, para colocar a serviço do econômico. Sim, o mundo precisa comer, o mundo precisa, né? Distribuir bem a água, nós precisamos administrar muito bem isso, precisa gerar divisas, impostos, mas a que custo, né? A que custo? A gente vem aqui na consciência que todos nós somos responsáveis pelo que buscamos, né? Se temos que exigir de uma parte, seja dos governantes, mas também nós somos responsáveis. Precisamos vir aqui, porque só sabe quem precisa da coisa. Só vou pedir um copo d'água se tiver com sede. A pessoa pode ver, tem muita água aqui, mas ninguém está pedindo, não vai dar, né? Só tem água, então nós vimos aqui para fazer as nossas lamentações. Em cada diocese a gente teve já a oportunidade de refletir um pouco as situações que nós vivemos. Porque afinal de contas, é tão interessante, sabe, gente? Esse mundo que a gente vive, todo ser vivo tem o seu papel a desenvolver. Todo ser vivo, não são somente os seres humanos não, é todo ser vivo. Então os demais, os seres que a gente diz irracionais, eles cumprem o papel deles sem precisar a gente estar lembrando. Porém nós, seres humanos, somos muito trabalhosos. Então somos nós que comprometemos este mundo que a gente vive, esta casa que a gente vive. Então do jeito que às vezes dentro da nossa casa, naquelas coisas que são básicas, a gente deixa de fazer e a gente precisa que alguém puxe a orelha da gente para aprender, também nessa casa maior, que é a casa comum, que é o planeta que nós habitamos, de vez em quando é preciso que nos alertemos e que uns que estão atentos e que percebem mais os erros que estão sendo cometidos e as graves consequências que podemos pagar por estes erros cometidos, então alertar. Participaram também da coletiva 2 representantes do governo do estado do Piauí, a secretária de Relações Sociais, Núbia Lopes, e a secretária da Agricultura Familiar, Rejane Tavares. Compreendemos que o tema ecologia integral, realmente ela é ampla e precisa de várias mãos, de várias parcerias. Sociedade civil organizada, toda a sociedade civil, poder público, né? As igrejas, como sociedade civil, mas também como a missão que tem de cuidar dos que mais precisam, e aí a missão de um governo também é cuidar do seu povo, né? Então, nessa missão que temos, nós nos articulamos, dialogamos, construímos estratégias e soluções para os problemas. Essa situação que nós estamos vivendo hoje, ela foi alertada pela primeira vez em 1989, quando se forjou pela primeira vez o termo desenvolvimento sustentável, onde a gente saberia que um dia a gente ia chegar nesse ponto que exige hoje da sociedade e de todos os processos produtivos práticas diferenciadas de produção. Mesmo os agricultores familiares, não dá mais para continuar com as mesmas práticas. Não pode ficar queimando a roça, a gente tem que buscar outras alternativas. Não dá para a gente jogar grandes tratores em áreas pequenas da agricultura familiar, que a gente sabe que ali vai compactar a terra, vai piorar o processo produtivo e vai piorar os efeitos das mudanças climáticas. A Arquidiocese de Teresina desempenhou um papel importante na preparação do evento, promovendo uma intensa mobilização junto às paróquias, comunidades e instituições. Nós começamos os momentos preparatórios da Romaria com o recebimento da cruz na Arquidiocese de Teresina, onde passou por várias paróquias, comunidades, presídios. Depois nós fizemos a mobilização para o seminário,
onde nós discutimos as temáticas da Romaria, as propostas que nós temos, e principalmente sobre a questão do cuidado com o planeta, com a terra e com a água. Eu acho que mais do que projetos concretos, eu acho que a Romaria ela vai servir como um despertar ou continuar de consciência das pessoas, para que tenham mais cuidado e mais atenção às questões ambientais. O que eu, como ser humano, como cristão, posso fazer para melhorar a vida do planeta. O presidente do Regional Nordeste 4 e arcebispo da Arquidiocese de Teresina também esteve presente na 16ª Romaria da Terra e da Água, onde assistiu à apresentação dos seminários e da Tribuna Livre. A nossa preocupação se volta nesse momento para a situação de destruição da natureza, dos nossos mananciais, do nosso cerrado, e a preocupação com práticas que sejam sustentáveis de preservação do meio ambiente, que não é apenas plantar uma árvore, é isso e muito mais. É o cuidado que passa pela nossa conversão pastoral, pelo nosso cuidado no dia a dia e que chega até as instâncias maiores. A elaboração e a promulgação de leis justas, leis que garantam a sustentabilidade dos nossos mananciais e, em consequência, a sustentabilidade do nosso planeta. Essa é uma temática muito séria. Nesse momento, nosso olhar se volta com muita preocupação para a Lei Nacional sobre o licenciamento ambiental que foi aprovado e uma lei que trouxe muitos afrouxamentos das licenças, permitindo, muito permissiva, podemos dizer assim. E também se volta para a lei aqui no nosso estado, o projeto de lei que precisa de uma discussão mais ampla, por isso o nosso apelo para que seja um projeto de lei que garanta, no mínimo, que o desenvolvimento e o progresso, ele venha também acompanhado da defesa da vida, venha de frente para as nossas comunidades, para o nosso povo. A Diocese de Bom Jesus se organizou com entusiasmo para receber romeiros de todo o Piauí. Moradores se mobilizaram em ações voluntárias e acolheram com carinho os visitantes. Eu poder servir como voluntária à 16ª Romaria é também um pouco de um momento de mostrar a nossa força, né? Os nossos poderes, nossos dons que Deus nos precedeu. Então, por que a gente se entrega tanto a serviços do homem e não poder retirar um pouco do nosso tempo e se entregar a Deus, né? Servir a Deus, trabalhar um pouco para Deus. Então, para a gente é um prazer e eu estou simplesmente feliz, radiante, estou muito alegre. Milhares de romeiros de todo o estado e moradores da cidade de Bom Jesus e região se reuniram para vivenciar esses 2 dias de escuta, debate e fé. Estamos aqui com mais de 90 pessoas da Diocese de Picos que veio participar conosco desse momento. A Romaria, né, sempre com um tema específico que agrega muito na nossa vida, então acredito que todos nós que viemos participar vamos voltar com uma bagagem, né, de muito aprendizado. Antes de mais nada, eu faço parte também do Conselho Nacional dos Leigos, né, um organismo que congrega todas as pastorais, da quais a gente luta por vida, e vida digna. E a gente sabe que as Romarias da Terra é um grito de socorro por aquilo que não tá indo bem, né, na comunidade. E esse é um dos motivos que faz eu participar, sempre fez eu participar dessa caminhada da Romaria da Terra. Então, hoje nós estamos sentindo ameaçados, muito ameaçados, por esses sistemas aí do agronegócio, né? Essa expansão da soja que nos cercou. Então hoje nós estamos limitados com as nossas áreas de trabalho, nós não temos mais os espaços que nós existia, né, antigamente, e aí, de certas formas, até direito aos nossos frutos nativos, né, algumas áreas que nós não podemos mais, né, colher esses frutos. E isso para nós é um grande impacto, porque nós vivemos disso, né? Isso é nossa vida, é nossa cultura, né? Nós somos hoje considerados ribeirinhos brejeiros, somos tradicionais, né? Comunidade tradicionais, reconhecidos já pelo Estado, né? E a gente hoje está muito impactado. Mais do que um evento religioso,
a Romaria se consolidou como espaço de denúncia e reflexão sobre os desafios enfrentados pelas comunidades pobres e pela natureza, reafirmando seu papel como espaço de evangelização. E segue sendo um chamado coletivo à conversão ecológica, à justiça social e à construção de um mundo mais justo e sustentável. E para mais informações, acesse o nosso site, o endereço aparece agora no seu vídeo. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Se você procura inspiração, conhecimento e espiritualidade, venha conhecer a livraria Nova Aliança. Aqui você encontra uma vasta opção de livros, artigos religiosos e de papelaria, imagens sacras e muito mais. Visite-nos e conheça as nossas novas instalações, que está com a estrutura renovada para te receber. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259 no centro, telefone 3221-6793. E hoje a nossa dica da fé para você é o livro Catequista, Mistagogo de Oração e da Esperança, da editora Vozes. Esta obra busca aprofundar a missão do catequista como mistagogo e guardião da memória de Deus e que reflete como marca registrada de seu amadurecimento na fé, a alegria e a esperança ancoradas no amor de Deus. Na experiência jubilosa deste ano santo, é oferecido o convite para o catequista testemunhar de modo credível e atraente as razões de sua fé como semente fecundada de esperança no chão de nossas comunidades eclesiais. E essa foi a nossa dica de leitura deste domingo para você. Aproveite, garanta o seu livro e tenha uma boa leitura. Confira agora o quadro Palavra do Pastor com a mensagem de nosso arcebispo metropolitano, Dom Juarez Marques. Olá, amados irmãos e irmãs. Com muita satisfação estamos aqui mais uma vez com você, trazendo uma palavra de fé e de vida neste 17º domingo do tempo comum. Ouçamos o Evangelho. Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Senhor, ensina-nos a rezar. É a oração, é o pedido que os apóstolos fazem a Jesus, porque Jesus estava rezando. O Evangelho diz que Jesus estava rezando em um certo lugar. A oração de Jesus é o diálogo na intimidade com o Pai. É a oração que se dirige ao Pai, Abá, papaizinho, papai querido. Portanto, é um diálogo de amor. É um diálogo de vivência na intimidade com o Pai. Essa é a especialidade de Jesus e é isso que Ele quer que seja a especialidade dos seus discípulos, em primeiro lugar, a oração. Mas a oração também que deve ser perseverante, insistente e persistente. Não deixar de rezar, sempre rezar, porque a oração bem feita, ela não ficará sem a resposta. No final do Evangelho, Jesus vai dizer: ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos seus filhos. Ou seja, se os pais humanos, marcados pelo pecado, por isso ele diz maus, não decepcionam os filhos. Um bom pai, uma boa mãe, nunca decepciona os filhos.
dando aquilo que é bom para eles. Não estou dizendo dando tudo o que eles querem, mas aquilo que é bom para eles. O Pai nos dá tudo aquilo que for bom para nós. Atenção, porque às vezes a gente pode pedir e não receber como a gente quer ou na hora que a gente quer. O pedido daquilo que é bom para nós nunca ficará sem resposta, mas precisa ser a oração perseverante, insistente e ao mesmo tempo saber pedir coisas boas, pedir coisas de comunhão. Por isso, o que o Senhor ensina a pedir é sempre que o nome de Deus seja santificado, a pedir o pão, a pedir a vinda do reino, que se faça a vontade do Senhor sobre todos nós, a pedir o perdão dos pecados, pois o perdão dos pecados nos leva à comunhão com o Senhor, a ver restituída a misericórdia do Senhor para com todos nós. Pai, dá-nos o pão de cada dia. Senhor, ensina-nos a rezar. Que esta seja a nossa primeira oração. E certamente Jesus nos dará o seu Santo Espírito para que possamos rezar sempre bem e sempre ter o nosso pedido respondido e atendido pelo Pai, porque pedimos coisas boas para nós e também para os outros, para todos nós. Uma semana abençoada para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Que saibamos cada vez mais aprimorar a nossa comunicação com Deus através de uma oração confiante. A você eu desejo uma abençoada semana e a gente se encontra no próximo domingo.